Meus irmãos, que a graça, paz, misericórdia do Senhor sejam sobre nós. Amém? Nós estamos, alguns irmãos, retomando as atividades, outros já estão de volta às suas atividades, alguns ainda estão no seu período de lazer, viajando com a família, mas graças a Deus, hoje pela manhã, nós tivemos oportunidade de estarmos falando à igreja, estarmos juntos participando de um momento muito especial, que é quando nós começamos a trabalhar a visão de igreja multiplicadora. Para os irmãos que estiveram fora no mês de janeiro, alguns nos acompanharam através de rede social e do nosso site, também nós estivemos lá na Paraíba. Estivemos na Paraíba, na cidade de João Pessoa, onde se reuniu a Convenção Batista Brasileira para a sua Assembleia, e foi um lugar onde nós vivemos momentos extraordinários diante do Senhor nosso Deus. Tivemos um grande despertamento do povo batista brasileiro para evangelizarmos esta nação, lançado um grande projeto que é o nosso projeto para 2020, a expectativa até 2020, que nós teremos uma igreja batista para cada 10 mil habitantes desta nação. E para isto é preciso plantar igrejas, para isto é preciso que as igrejas plantadas se multipliquem. E a multiplicação de igreja, a multiplicação de discípulos, ela já está sendo testada na prática e foi feita lá em João Pessoa, nessa experimentação. Para nós, um grande momento foi quando nós tivemos na praia de Cabo Branco, no centro de João Pessoa, tivemos o batismo de quase 300 irmãos que se tornaram crentes batistas ali naquela cidade, naquela capital. Eles foram trabalhados, evangelizados, discipulados pelas igrejas da Paraíba, e foram trazidos para João Pessoa no domingo à tarde, e nós estávamos ali. Com muita alegria, estava ali o pastor Soliel, que é filho também da nossa igreja, e nós estávamos ali também, tive a oportunidade de batizar algumas pessoas, e estava também lá o pastor Paulo Eduardo, que também é filho da nossa igreja. Mas a nossa participação ali, além também da minha família, eu estava ali com a Silvia, com o Rafael, com a Amanda, estivemos participando daquele evento que foi um marco, não somente para João Pessoa, para o estado da Paraíba, mas foi um marco para o Brasil Batista e também para a nossa Aliança Batista Mundial, consequentemente, não resta dúvida. Retornamos e estive com o pastor Kleber, estivemos num congresso, um encontro lá no Instituto de Missões, como é que é o nome todo? De Formação Missionária. Instituto de Formação Missionária é um lugar muito bonito na Serra de Teresópolis, e nós fomos para ali, para aquele lugar, a convite, fomos convidados pela Junta de Missões Nacionais. Na verdade, os únicos 2 pastores que estavam ali, que não eram integrantes da Junta de Missões Nacionais, éramos eu e o pastor Kleber. Isso, a Junta fez um encontro a nível de todo o Brasil. Ela reuniu 70 líderes, aproximadamente, de todo o Brasil, todos os estados do Brasil, estavam ali suas lideranças missionárias, homens que tratam de estratégia de evangelização. E quando começou o encontro, eu e o pastor Kleber ficamos sem entender muito por que nós estávamos ali, mas sabíamos que estávamos convidados. Fomos para lá a convite com aqueles irmãos, pois não havia nenhum outro pastor de nenhum lugar do Brasil que não fosse daquele conselho, daquela junta, e que fizesse parte daquele movimento missionário. E eu entrei na reunião como um convidado para assistir e saí da reunião missionário integrando o quadro da Junta de Missões Nacionais.
e eu fui surpreendido pelo pastor Brandão quando ele nos convidou à frente e disse: irmãos, a partir desse momento nós estaremos nomeando pastor Rogério para o quadro da Junta de Missões Nacionais. Obviamente que não vou fazer a trajetória que os outros missionários fazem. Nós não estaremos fazendo a mesma trajetória, porque os outros missionários, na grande maioria, eles não são vinculados à igreja local. E nós temos vínculo com a igreja local. Então, a junta não ditará uma agenda missionária para que a gente cumpra. Ela usará a nossa disponibilidade para trabalharmos o projeto que hoje está implantado no Brasil, chamado Igreja Multiplicadora. Momento muito especial. Também o irmão Cláudio Márcio, que é filho do pastor Haroldo de Jesus Gonçalves e da irmã Noêmia, ambos falecidos. Irmão Cláudio foi comissionado também na mesma situação que eu fui naquele momento, e ele deverá, semana que vem, partir para os Estados Unidos. Ele fará um trabalho na capital norte-americana e nós estaremos integrando também esta visão de igreja multiplicadora. Obviamente, vários missionários, todos aqueles irmãos que estavam ali, e no momento da reunião nós recebemos a visita da Junta de Missões Mundiais. Tivemos oportunidade de estar em contato com missionários de todas as partes do mundo praticamente, pelo menos 25 a 30 missionários de países diferentes. Missionários do continente africano, missionários que estão na Europa, missionários que estão no Oriente Médio. Enfim, foi um grande momento. Nós saímos daqui na quinta-feira de madrugada, às 5 horas da manhã, eu e o pastor Kleber, e já chegamos lá e entramos na reunião, e foi um intensivo sobre igreja multiplicadora. Bom, meus irmãos, a visão da nossa convenção batista brasileira para esse tempo, que está sendo trazida às igrejas do Brasil. A visão 2020, nós deveremos multiplicar. A expectativa que para um grupo de 10 mil brasileiros haverá uma igreja batista evangelizando esses brasileiros. É um tempo de virada para o nosso povo. E daí então eu quero ler com os irmãos esse texto bíblico. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 31. Leiam comigo. Assim, pois, as igrejas e Galileia e eram e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Deixa eu falar aqui para os irmãos. As igrejas em toda a Judéia, Galileia, Samaria ou Samária tinham paz, eram edificadas. Os dois focos que a Junta de Missões Nacionais tem trabalhado, que os batistas brasileiros estão trabalhando nesse momento: igrejas edificadas, igrejas que se multiplicam, igrejas que andam no temor do Senhor, igrejas que andam debaixo da consolação do Espírito Santo. Eu falei aqui, irmãos, alguns irmãos estão no primeiro culto, depois de férias. Eu falei aqui quando cheguei de João Pessoa, o quanto que eu dei glórias ao Senhor nosso Deus, quando pude colocar a mão nesse livro, Igreja Multiplicadora, 5 princípios bíblicos para o crescimento da igreja. Este livro é a resposta de orações dos pastores das igrejas batistas do Brasil nos últimos 30 anos. 30 anos nós estamos esperando por isso aqui. Isso aqui é uma resposta da nossa convenção para as igrejas batistas, falando sobre crescimento das nossas igrejas. Meus irmãos, é angustiante para nós trabalharmos um evangelho que não cresce. Igreja tem crescimento natural. Crescimento de igreja é natural, porque a igreja prega o evangelho de salvação. Nós pregamos o evangelho de transformação. Agora, nós temos nesse tempo, esse tratado, esse documento. Nós temos nesse tempo essa ferramenta para ser usada pelas igrejas. E as nossas igrejas, reunidas lá em João Pessoa,
receberam ovacionando, receberam com aplausos o desafio de serem igrejas multiplicadoras. E eu recebi um desafio de Deus para a minha vida, que é trabalhar multiplicação para o Brasil. Agora, meus irmãos, como que eu vou trabalhar multiplicação para o Brasil se eu não começar na PIB de Campos? Se eu não começar em casa? Se não começarmos aqui? Esse é o tempo do Senhor para as igrejas da nossa nação. Meus irmãos, esse é o tempo de Deus para as igrejas crescerem no alcance de almas. Mas para nós crescermos no alcance de almas, nós vamos ter que ter parâmetros bíblicos, características das igrejas na Judéia, na Galileia e em Samaria. Primeira característica: igrejas que tinham paz. Paz. A igreja precisa ter paz. A igreja precisa ter o que, irmãos? O que é que a igreja precisa? Paz. Jesus é o príncipe da... Então quem tem Jesus tem o quê? Paz. Há um canto que nós cantávamos, diz assim: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Ali diz que as igrejas tinham paz. Ali diz que as igrejas eram o quê? Era o quê, irmãos? Edificadas. O que é edificar, irmãos? O que é edificar? É construir, é tornar forte. O que é uma igreja forte? Uma igreja forte é uma igreja de oração. Amém? Amém? Igreja pode ser forte sem oração? Os irmãos acham que a igreja pode ser forte sem oração? Não pode. Muita oração, muito poder. Pouca oração, nenhuma oração. Nenhum poder. As igrejas eram edificadas, quer dizer, igrejas sólidas. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz que as igrejas se multiplicavam. Deixa eu fazer uma pergunta para você, para a gente analisar essa colocação bíblica em primeira instância. Quem é a igreja? Bom, quando a gente ouve dizer assim, lá no jornal, no telejornal, a gente ouve assim: a igreja está reunida para escolher o seu novo sacerdote. A igreja se reuniu para escolher um cardeal. É um quadro alusivo à igreja católica. Que igreja é essa que se reúne? Que igreja é essa que se reúne? A igreja, nós vimos a escolha do Papa Francisco, não é? A igreja se reuniu para escolher o Papa. Que igreja foi que se reuniu? Foi o povo ou foi a liderança? Foi a liderança. Então, qual é o conceito de igreja lá fora? Lá fora é que igreja é a liderança. Ó, a igreja, pastor Divino, pastor Cleber, pastor Rogério, diretoria estatutária, o restante não é igreja. Mas na palavra de Deus, o conceito de igreja é outro. Quem é a igreja na palavra de Deus? Quem, irmãos? Nós. Nós quem? Os crentes em Jesus Cristo. Então os crentes são a igreja. Amém? Então quem é a igreja? Diga para mim. Quem é a igreja, irmão? Você. A igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. Então a palavra diz o seguinte, que a igreja se multiplicava. De novo, a igreja sou eu. Diga para mim assim, a igreja sou eu. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você está se multiplicando? Igreja discípulos. Produzir um outro crente. E como que eu vou produzir um outro crente? Só se eu evangelizar. Não tem uma outra forma. Eu preciso falar de Jesus para alguém. E para isso nós precisamos de estratégia de trabalho.
A igreja do Novo Testamento, irmãos, ela tinha uma dinâmica de trabalho. E na dinâmica da igreja, olha só, joga para mim a próxima tela. Na dinâmica da igreja estava incluído, sem abrir mão, oração. Oração sem cessar. A igreja orava sem cessar. Leiam comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Não precisa nem, a transparência, não sei por que ela está com a cor assim um pouco fosca aqui no texto bíblico. Obrigado, irmão. Mas vamos lá, mas nós sabemos esse texto, Atos 2, 42. Todos os crentes sabem. Feche os olhos aí e fala Atos 2, 42. Feche os olhos e diga assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Coisa boa. E mais o quê? Vamos lá. E nós? Que coisa maravilhosa, irmãos. Coisa boa, igreja, conhecer a palavra de Deus, fechar os olhos e poder dizer, pastor, lá está escrito, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Meus irmãos, a igreja precisa ter na sua dinâmica, se ela quiser se multiplicar, oração. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Irmão, você está participando das reuniões de oração? Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é um projeto que está sendo lançado a nível de Brasil. A nível de Brasil. A igreja que não acompanhar isso aqui, ela vai ficar para trás. Ela vai ficar no tempo, vai virar um museu. A igreja precisa ser viva. A nossa fé é viva. A dinâmica é viva. O projeto está olhando lá na frente, 2020, nós queremos ter alcançado um patamar de uma igreja batista para cada 10 mil habitantes nesta nação. Mas para que isto aconteça, o seu vizinho precisa ser evangelizado. Jovem, para que isso aconteça, o seu colega da escola precisa ser alcançado. Irmão, para que isso aconteça, aquela pessoa que você encontra na fila do banco precisa ser alcançada com o evangelho. E isso começa com oração. Isso começa com busca, dependência do Senhor. Meus irmãos, nós estamos implementando desde o ano passado uma dinâmica de oração através de vigílias de oração. Nós estamos implementando uma dinâmica de oração através do encontro de oração às 19h30. Nós passamos um ano, meus irmãos, fazendo isto. Quantos irmãos não vieram a nenhuma reunião de oração? Toda quarta-feira nós estamos aqui para orar. A igreja dobra seu joelho toda quarta-feira. É necessário que você esteja na oração. Uma igreja só vence quando ela é uma igreja de oração. Onde há oração, há derramamento do poder de Deus. Tem que haver oração, tem que haver pregação. Os crentes precisam pregar. Proclamação do evangelho. Vê aí. Proclamação do evangelho. Tem que haver pregação do evangelho em todos os lugares. Nós vamos precisar pregar, isso é um negócio que dá muito trabalho. Isso é uma coisa que chama todo mundo para trabalhar. E aí diz a palavra do Senhor, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A dinâmica da igreja primitiva era uma dinâmica de pregação. Atos capítulo 1, verso 8, essas palavras são de Jesus, irmãos. Essas palavras são do Senhor Jesus. Repita comigo, mas recebereis e ser-me-eis Samaria até os confins da terra. Nós vamos pregar o evangelho em todos os lugares. Precisamos pregar a palavra do Senhor nosso Deus. Precisamos falar de Jesus. Agora, por que nós vamos pregar para as pessoas? Por que a gente fala de Jesus? Meus irmãos, sabe qual é a razão fundamental para uma pessoa pregar o evangelho?
Gratidão. Gratidão. Você lembra daquela história do moço gadareno? Ele era endemoniado. Ele morava no cemitério. Ele corria pelas pedras. Ele se cortava todo. O cabelo dele era sujo, as unhas eram crescidas. O hálito dele era horrível. O corpo dele cheirava mal. Ele era um monstro. Aí um dia Jesus foi lá na terra dos Gadarenos. E quando Jesus chegou lá na terra dos Gadarenos, e eu tenho por interpretação pessoal, e não brigo com quem discorda, que Jesus foi à terra dos Gadarenos somente para ver aquele moço. Porque se você ler o texto bíblico, se você analisar o texto bíblico, Jesus não fez nada mais naquele lugar a não ser falar com aquele rapaz. Ele foi lá só falar com aquele rapaz. E ele consagrou aquele rapaz missionário. Ele foi lá, restaurou aquele rapaz, botou aquele rapaz na obra e disse: agora eu vou embora e você vai continuar a obra. E o moço queria ir com ele. Jesus está sentado no barco, aparece o moço. Aquele gadareno, que era um camarada totalmente esquisito, estranho, endemoniado, um homem. Jesus libertou ele daqueles demônios, mandou os demônios para a manada de porcos, não foi assim? Já leu a palavra? Mandou para a manada de porcos e ele foi restaurado. E agora ele volta limpinho, não está mais com aquela roupa suja, fedendo. Ele está limpinho, ele vai na direção da sua família. E agora ele vem para o barco, ele quer ir embora com Jesus no barco. Jesus diz para ele: não, você vai voltar para os seus e vai contar para todo mundo o que nós fizemos aqui. E ele virou então um missionário, um pregador. Ele voltou pregador. Esses dias eu falei para a igreja que Jesus foi na terra dos Gadarenos somente para consagrar um pastor. Ele foi lá e consagrou aquele moço e disse: agora a igreja está com você e nós estamos indo embora e você vai tomar conta da igreja aí. E você vai falar. E é você quem vai pregar. É você quem vai proclamar. É você quem vai anunciar. Meus irmãos, todos nós que aqui estamos precisamos proclamar o evangelho por gratidão a Jesus. A palavra deve ser pregada por gratidão a Jesus, porque se não for o Senhor, nós iremos todos para o inferno. É verdade ou é mentira? Sem Jesus alguém ia para o céu? Eu sou o caminho, a verdade e o resto. O que Jesus fez por nós para nós irmos para o céu? A gente pergunta a quem vai dar a profissão de fé, né? O que Jesus fez por nós, irmãos, para nós irmos para o céu? Hã? Vamos falar mais alto. O que Jesus fez por nós? Aí tem um hino que nós cantamos assim: morri na cruz por ti. Qual é a outra frase? Você está fazendo alguma coisa por Jesus? O que você está fazendo? O que você tem feito pelo Senhor? O que você tem feito pelo Senhor? O que eu tenho feito? E o que nós estamos fazendo, irmãos? A pergunta é a seguinte: é o suficiente o que nós estamos fazendo por Jesus? Por amor de ti, não me calarei. Será que nós estamos fazendo por amor ao Senhor? Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem lhes dirá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Quem vai? É quem que vai pregar? Irmãos, quando a gente no encontro como esse encontro que eu fui lá com o pastor Kleber, e quando eles lá na Paraíba me convidaram: pastor, nós queremos o senhor no encontro em Teresópolis. Aí eu perguntei para eles: o que é? Ele falou: nós vamos falar sobre igreja multiplicadora, nós vamos lá, vai ter um encontro, tá? Para mim era um congresso. Eu pensei que era um congresso aberto para todos os pastores. Como eu disse para os irmãos, não tinha nenhum pastor que não fosse da Junta de Missões Nacionais, a não ser eu e o pastor Kleber. Aí quando eles disseram: nós queremos que o senhor vá lá nesse encontro, e era para nós falarmos exatamente sobre a evangelização do Brasil. Meus irmãos, eu começo a refletir assim: o que nós vamos encontrar ali? Aí a gente vai para um encontro desse pensando, sabe o quê? Esses caras são uns aventureiros, sabe? São uns aventureiros. Eles estão aí querendo ser pastor, e aí eles foram para lá e foram ser missionários. Aí quando chega lá a gente encontra o Juarez, não é? Irmão Juarez. Quem é Juarez?
funcionário do setor executivo da Caixa Econômica Federal em Brasília. O Juarez chegou diante do chefe dele e disse: estou entregando o meu cargo porque eu vou pregar para evangelizar o Brasil. Eu estremeço quando eu vejo isso. Aí eu encontrei o Cláudio Márcio, oficial do Exército Brasileiro. Trabalhou, aposentou-se. O Cláudio Márcio, filho aqui da primeira igreja. Os irmãos mais antigos aqui, veteranos, conhecem ele, Cláudio Márcio. Ele é de outra geração, mas muitos irmãos conhecem. Ele fala o nome de muita gente aqui na igreja, de nome, fala muitos nomes. Aí aposentou-se, oficial do Exército Brasileiro. Você sabe o que esse homem fez quando se aposentou? Foi para o exterior, dar um passeio. Sabe onde que ele foi dar um passeio? Na África, no meio das pessoas que estão morrendo de malária. Em lugares que as casas não têm sanitário, não tem banheiro. O chão não é cimentado. Não tem restaurante, não tem churrascaria. Mas o que esse homem foi fazer lá, se esse homem se aposentou lá em Brasília, tranquilamente? Por que esse homem não comprou uma casa para ele na praia, de frente para o mar, e comprou uma vara para ele ficar jogando assim e ficar pescando? Ele foi ser pescador de almas. Botou o recurso dele e foi para lá. E agora ele voltou ao Brasil, e quando nós fomos comissionados ali, naquele momento, o comissionamento dele, a gente fica... Bicicleta, misericórdia, são almas. É uma obra muito grande, é uma coisa muito sublime para ser feita. É cada crente, cada pessoa ganhando almas. O Senhor Jesus, no Evangelho de São Mateus, quando ele está chegando já ao final, lá em Mateus 28, ele disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele diz amém. Por que a igreja parou de fazer discípulos, irmãos? Não existe um outro modelo de igreja. Nós estamos com um modelo de igreja no Brasil sendo oferecido todo dia. A igreja da bênção, receba a bênção, tenha a bênção, seja abençoado, fique rico, prospere. E não se fala em fazer discípulo, fala do amor de Jesus para as pessoas. Crente fala da salvação em Cristo Jesus. A igreja existe para isso. Meus irmãos, se nós não pregarmos, as pedras irão clamar, e nós vamos pagar pelas almas dessas pessoas. Nós vamos pagar por isso. Não me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Você está falando de Cristo, irmão, para as pessoas que estão convivendo com você no seu local de trabalho? Você está falando de Cristo lá na sua escola, jovem, adolescente, na sua faculdade? Você está falando de Jesus para as pessoas? Você está falando de Jesus por onde você está passando? Vem uma grande proposta de evangelização discipuladora, evangelizar pessoas, ganhar pessoas para o Senhor, falar do amor de Cristo para as pessoas. E o instrumento de Deus sou eu. O instrumento de Deus é você. O instrumento de Deus somos nós. Quantas pessoas estão sendo levantadas para pregar o Evangelho? Tem uma igreja no Rio Grande do Sul, no estado, no sul do Brasil. Não sei se é Rio Grande do Sul, se está no Paraná. Uma igreja. E dificuldade muito grande para ter pastor naquela região. E uma irmã foi para lá.
uma mulher. E a mulher começou a pregar o evangelho. E as pessoas começaram a se converter. E a mulher foi pregando mais. E as pessoas foram se convertendo. E quando essa mulher levantou, na nossa reunião, lá em Teresópolis, antes de ontem, e começou a falar do que estava acontecendo lá, de pessoas totalmente indiferentes ao evangelho, que haviam se convertido naquele lugar, e de uma igreja que nasceu naquele lugar. E a igreja agora já tem um templo, e a igreja agora já está pregando o evangelho para a cidade, e o povo agora está sendo batizado, e a igreja agora está cheia de gente. E aí ela disse: agora chegou a hora de entregar a igreja para um pastor pastorear. Igreja feita por uma mulher de Deus. Que coisa, irmãos. Como Deus usa quem Ele quer. O ministério das mulheres é um ministério abençoador. O ministério dos jovens é um ministério abençoador. O ministério dos idosos é um ministério abençoador. O que nós precisamos nesse tempo, irmãos, o que nós precisamos nesse momento é ter foco. Igrejas que oram, igrejas que ensinam, que discipulam, igrejas que plantam novas igrejas que tenham esta visão. Pessoas que querem alcançar. Pastor, e o que está faltando? Só 3 coisas. Oração, porque a gente não vai a lugar nenhum sem oração. Então eu quero te chamar para oração. Venha para a oração, para a dinâmica da oração. Acompanhe a dinâmica da oração da sua igreja. Eu não vou dizer para você: ah, pastor, eu estudo à noite, como é que eu vou vir à noite? Você não precisa vir aqui toda noite. Mas se tiver uma folga lá, vem cá para a oração. Aí se não deu para você vir na oração de quarta-feira, descansa um pouquinho sexta-feira, porque sexta 21 horas, aí já é mais fácil. Aí quarta e sexta não teve jeito de você vir na oração, domingo tem oração 19h30. Aí você não consegue vir na oração 19h30. Agora nesse ano de 2014, todo dia de manhã de 7 às 8 tem oração. A gente não precisa, a oração só vai ter poder se a igreja estiver com 50 pessoas, com 100 pessoas orando. Não, a gente precisa de uma igreja que ore. De uma igreja que ore. Faça a sua agenda, prepare sua agenda, mas venha para a oração. Orai sem, como é que é, irmãos? Sem cessar. Porque nós precisamos plantar novas frentes de pregação. A igreja precisa ser igreja missionária, igreja que planta outras igrejas. E diz a Bíblia então em Atos 9 assim: e disse o Espírito Santo: apartai-me a Saulo, Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. E estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram para Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos 13, verso 2. Eram homens plantadores de igrejas. E nós queremos ser plantadores de igreja. Meus irmãos, nós estamos plantando uma igreja no estado do Piauí. Lá no bairro Senhora das Mercedes, a primeira igreja está lá. Nós estamos mandando todo mês a oferta para o pastor Edinaldo, para a plantação da igreja no bairro Senhora das Mercedes. E nós vamos plantar em outras frentes missionárias, vamos plantar igreja. Vamos falar de Jesus. Vamos ganhar pessoas para Cristo. Se esse país precisa, em 2020, de uma igreja batista para cada 10.000 habitantes, o quanto depender de nós, nós iremos fazer. Amém, primeira igreja? Amém? O quanto precisar de nós, diga amém. Se você está integrado em ganhar almas para Cristo. O quanto precisar de nós. Abaixe sua cabeça. Vamos falar com Deus. Vamos conversar com o Senhor. E eu gostaria que você pudesse fazer a sua oração. E se questionar nesse momento. Meus irmãos, a gente não vai decolar sem fazer uma verificação, um ajuste. Todas as vezes que uma aeronave
vai decolar, ela é toda corrigida antes de decolar por uma equipe mecânica. E quando a aeronave está na pista, o comandante tem uma responsabilidade com seu auxiliar de voo de refazer toda a verificação antes da decolagem. Primeira igreja, esse é o tempo de Deus. Nós precisamos decolar para evangelizar. Para a igreja decolar para evangelizar, irmãos, ela tem que ter um programa de oração eficaz, porque ela vai para uma guerra contra o diabo. Para a igreja decolar para evangelizar, ela tem que ser fiel nos dízimos e nas ofertas, porque ela vai precisar investir na obra, e cada crente precisa ser achado fiel. Que os homens nos considerem como dispenseiros de Deus, e convém, disse o apóstolo São Paulo, que cada dispenseiro se ache fiel. Para uma igreja decolar, ela tem que ter comunhão. Os crentes precisam andar em comunhão. Meus irmãos, esse é o tempo, esse é o chamamento. Chegou a hora do desafio. A fila começou a se movimentar. O Brasil está andando na direção de evangelizar. O Brasil Batista se prepara, aqueceu, começa a andar na direção de evangelizar esta nação. Nós não vamos ficar para trás. A primeira igreja não vai ficar para trás. A gente não vai ficar olhando para o dedão do pé. A gente não vai ficar olhando para o umbigo da gente. A gente vai junto na evangelização, amando pessoas, amando almas, chorando por conversões e por salvação, trabalhando das crianças aos idosos, ganhando pessoas pelas ruas dessa cidade, pelos bairros, investindo em missões, colocando nossa vida a serviço do reino, para salvar pessoas, para que pessoas não vão para o inferno, para que as trevas sejam dissipadas. Em nome de Jesus, eu quero convocar você, irmão, nesta hora. Coloque sua vida nesse negócio. Coloque sua vida, coloque seu coração. Diga para Ele: Senhor, eu estou aqui. Eu quero fazer a minha parte, eu quero fazer o que me compete, Senhor. Volte para casa hoje provocado a viver isto, provocado a viver esse momento que as nossas igrejas estão vivendo pelo Brasil afora, para a honra e glória do nome do Senhor. Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua casa, debaixo da declaração de fé, que Tu és o único Deus e que há um só caminho de salvação. Mas não basta nós sabermos disso, nós precisamos falar disso para as pessoas, nós precisamos alcançar pessoas com esse evangelho. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos nesta hora pedir ao Senhor que nós sejamos uma igreja que tenha paz, que nós sejamos uma igreja que ande debaixo da palavra, uma igreja que te obedece, uma igreja para a qual a coisa mais importante é ganhar almas. Que a gente não seja preso a nada desta terra, que todas as artimanhas que o inimigo tenta montar para desviar o nosso foco caiam por terra agora, em nome de Jesus. Que somente o sangue do Senhor seja exaltado, que este lugar seja lugar de adoradores, de crentes que querem ver almas se rendendo aos seus pés. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Que não passe de nós o Teu Espírito, que tudo que foi dito a nós, vou pedir os irmãos da adoração para subir, venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração. Meus irmãos, passou por aqui, por essa cidade, passou por aqui pela primeira igreja, uma geração de crentes que pregou o evangelho para a cidade de Campos. Nasceram pastores desta igreja. Eu poderia mencionar o pastor João Pensil, poderia mencionar o pastor Soliel, o pastor Seniel, pastor Paulo Eduardo. Quantos outros que nós podemos mencionar? Essa igreja é uma agência missionária, irmãos. Ela tem uma finalidade específica dada por Deus,
que é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós vamos retomá-la para a honra e glória do nome do Senhor. Deus está levantando outros jovens. Alessandro, já fez a matrícula, filho? Vai amanhã? Está indo para o seminário. Vai estudar para pregar a palavra de Deus. Tem mais gente aí que vai para o seminário. Quem é? Tem mais gente aí. Já falaram comigo. Tem mais gente falando que vai. Igreja missionária, igreja que dá pregadores para a causa no Brasil. Alessandro, 2020 eu quero estar pregando na sua igreja, tá, filho? Quero estar pregando lá na sua igreja. Igreja que você vai ser pastor. Vai firme com o Senhor. Vai firme. Deus é maravilhoso. Deus é extraordinário. Tem mais jovens aqui, ó, que vão ser chamados para o ministério. Tem mais que Deus vai chamar. Quando eu chego lá, que eu vejo o Juarez, executivo da Caixa Econômica, agora é missionário. Quando eu vejo o pastor Brandão, outro executivo da Caixa Econômica, agora é missionário. Quando eu vejo o Cláudio Márcio, oficial do Exército, agora é missionário. E quanto mais vocês estudarem, jovem, melhor. Viu, Ito? Quanto mais estudar, melhor. Vai mesmo, vai para a plataforma, você, Júlio, vamos embora. Vai estudar, vai estudando, vai para a plataforma, vai trabalhar. Agora mesmo Deus vai botar vocês no ministério, para vocês serem missionários. Talvez possa até ser que seja com a sua vida profissional. Mas pode ser que não. Isso aí é Deus quem sabe, Deus é soberano. Ele vai levantando no nosso meio. As crianças estão aí brincando, olha o Pedrinho brincando ali, ó. Está ali brincando no banco, ó. Eu já brinquei muito no banco da igreja, hoje eu estou aqui na frente, pastor. Vendo? Olha que moço bonito ali. Que Deus pode fazer um missionário. Olha que moça bonita ali. Olha lá outra moça bonita lá atrás. Olha a Fernandinha ali e tem outra moça lá. Como é seu nome? Luísa. Então, Deus pode fazer da Luísa uma grande missionária para o Brasil inteiro, para o mundo, para pregar o Evangelho de Cristo. Amém, irmãos? Amém? É isso que vale. Por isso que vale a pena estar na igreja. Vamos adorar ao Senhor, para a gente encerrar o culto dessa noite. Essa é a nossa canção de desafio. Que não passe de nós. Que não passe de nós. Geração de adoradores. O teu Espírito e tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso. Que não seja preciso que se levante outra geração. Que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Que não passe de nós o teu Espírito. Adore ao Senhor. Tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso. Que não seja preciso que se levante outra geração. Que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas. Cumprir o querer do Senhor. Cumprir o teu querer. Geração de adoradores. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas. Cumprir o teu querer. Amém, irmãos? Amém? Eu quero dizer para a irmã Eni Bernardino,
Daudite Araújo está aqui agora à noite, não, tá? Quero dizer para a irmã Marlene Caetano, eu quero dizer para os irmãos veteranos desta igreja, nós, esta geração, nós vamos honrar o evangelho que vocês vieram trazendo a bandeira até aqui. Nós não vamos cruzar os braços. Nós não vamos ser, irmã Cordélia, uma geração de preguiçosos. Nós vamos ser uma geração de pregadores do evangelho e da salvação de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém? E eu peço a Deus que dê vida aos nossos irmãos veteranos, para que eles nos vejam trabalhando e tenham alegria, para que eles possam assistir o trabalho que nós iremos realizar nesse tempo e nessa geração. Que não passe de nós, que não seja preciso vir outra geração. Sabe por quê, irmãos? Israel foi tão duro de coração, foi tão duro que Deus teve que matar todo mundo no deserto e levantar uma outra geração, porque aquela foi rebelde com ele. Nós não queremos ser rebeldes, nós queremos fazer o querer do Senhor. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Divino, dá a bênção aqui para o povo de Deus. Senhor, muito obrigado por esta noite na tua casa, e nós te louvamos pela visão que tem vindo do Senhor, em especial ao povo batista. Muito obrigado pela liderança, ó Pai Batista, que tem essa visão do Senhor de multiplicação. Obrigado pela tua igreja, 123 anos. Ó Deus, esta é a geração do Senhor. Levanta meninos, meninas, homens, mulheres. Levanta, Senhor Deus, aqueles que o Senhor tem separado no teu coração, para que sejam cheios da plenitude do teu Espírito Santo, para que possam fazer a diferença nesse tempo, meu Pai. Nós louvamos o teu nome, e daqui a 5 anos nós estaremos colhendo esses resultados, meu Pai. Muito obrigado. Agora despede-nos com a tua bênção, com a tua paz. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Assente-se. Oração silenciosa. Nós vamos estar à porta cumprimentando os irmãos. Meus irmãos, amanhã nós vamos reunir o conselho